Olá, educadores brilhantes do nosso Brasil! Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Fala Educador Podcast, uma produção e organização da Brincadeiras e Jogos, ao lado da editora Supimpa, conteúdos importantes e relevantes para que você, educador, seja impactado. E a nossa missão, nosso propósito, como você já sabe, é conectar e transformar educadores para o bem-estar aí das crianças, da educação e por aí vai. Então, seja bem-vindo a mais um episódio muito importante ao lado de amigos incríveis. Eu sou o Thiago Aquino Paçoca e vou aqui fazer o papel de anfitrião deste programa. E passo a bola, Alípio, seja bem-vindo. Muito bem. Muito obrigado, Paçoca. Muito obrigado a você, educador, que está junto conosco nesse nosso projeto, que é o Fala Educador Podcast. Sejam muito bem-vindos e esperamos que este conteúdo, assim como os demais, possa impactar positivamente a sua prática profissional. Alípio, e tem ao meu lado aqui um cara incrível. Ele, o poeta do brincar. Cristiano dos Santos, seja bem-vindo. Quero agradecer a oportunidade de fazer história, né? Acho que todo dia a gente nasce para fazer história e hoje será mais um dia que a gente pode construir uma nova história juntos. Então estou muito feliz de estar aqui nesse projeto. Cris e Alípio, nós temos como início, né, de todo o podcast, de lembrar sempre, né? Deixe o seu like, ative o sininho, né? Nós vamos colocar aqui a nossa timeline do episódio, então para que você tenha um conteúdo muito bem entregue, deixe o seu comentário, nós vamos responder todos os comentários, então seja sempre bem-vindo e se você gostar desse episódio, compartilhe também nos seus grupos, com toda a sua galera, porque esse é mais um projeto da Brincadeiras e Jogos, feito por e para educadores. E o nosso episódio trazendo um cara especial, um pai, professor, master coach, e ele traz um tema extremamente importante, competências socioemocionais. Com vocês, senhoras e senhores educadores brilhantes, Fernando Cavalli. Olá, tudo bem? É um prazer de novo estar com todos vocês aqui. Muito obrigado pelo convite, pessoal. É um prazer estar falando para vocês novamente sobre competências socioemocionais, que é algo que realmente toca o meu coração, que faz parte do meu propósito enquanto professor. Espero poder somar com o nosso conteúdo aqui de hoje. Fê, eu quero fazer a primeira pergunta, que é o seguinte. Tu tem formação em educação física e na nossa formação a gente tem vários caminhos dentro da universidade, né? E por que tu caiu nas competências socioemocionais? Legal. Na verdade, até primeiro, meu pensamento inicial não era nem ser professor, né? Eu queria trabalhar com vôlei, queria ir para esse outro lado e acabei me formando num ano de concurso público. Ok. Eu acabei de sair da faculdade, por que não, né? Participei do concurso, passei e lá estava eu, meu pai olhava para minha cara e falava assim, o que você está fazendo? Você com crianças... E ele me fez acreditar nisso. Eu falei, realmente não sei muito bem o que eu tô fazendo por aqui. Mas foi uma semana participando ali com a galera, com as crianças, e eu falei, poxa, isso aqui é especial, é legal. E eu percebi que, assim, muito mais do que saber ensinar a educação física, a relação humana era algo que me agradava demais. Essa troca de afeto, o como as crianças olham para você e elas aprendem serem pessoas, né? Não a questão da educação física. Isso desde sempre me encantou. Só que a gente fazia isso por acaso. Acontecia e criava aquele vínculo. E quanto mais eu trabalhava, mais eu falava, poxa, isso é legal. Eu acho que esse é o caminho. Isso em 2004, né? Eu acho que esse é o caminho. E comecei a duvidar um pouco daquela ideia de conteúdo, já desde lá de trás. Esse caminho para ti era muito claro ou ele ainda... te restava dúvidas na ideia de conceitos? Porque eu estou imaginando que há 20 anos atrás isso era era essa um questão, caminho chegava, estranho, né? Sim, era essa questão.
eu percebia que isso fazia bem para os alunos e para mim, que a relação que era estabelecida ali fazia a aula fluir de uma maneira melhor. Só que eu não sabia que nome eu dava para isso. Classificar. Nessa época não tinha muito dessas coisas, né? E eu fui vivendo a minha vida nessa pegada e cada vez tendo mais certeza que era isso, mas querendo entender, né? Poxa, isso acontece, mas como eu posso fazer isso de uma maneira intencional, estudada, planejada? E fui passando de cargos em cargos, né, na rede pública, fui coordenador pedagógico, fui diretor numa divisão dentro de uma diretoria de ensino. E aí nessa pegada de evoluindo, estudando e tentando entender, mas até então não tinha entendido que era isso, em 2017 eu tive um problema emocional seríssimo, né? Então, crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. O mal do século. O mal do século, né? E eu já lia muito sobre isso. Eu acho que só para eu colocar aqui um parênteses, eu acho que por toda a sua carreira e tudo que você estruturou, a gente sabe que tem uma nitidez que carregar talvez as nossas costas, problemas de tantas pessoas, como o cargo da direção, crianças, professor, e todas as ansiedades que outras pessoas também nos trazem, acaba virando uma carga muito sua. Isso é uma realidade que a gente tem na vida de diferentes educadores e que por vezes hoje não conseguem entender. Como que eu posso lidar com tudo isso? Sim. Porque são respostas que eu preciso dar para o outro, mas que eu ainda também não tenho. Com certeza. E aí, só para meio que colocar, o cenário que para mim hoje é muito real. Não de agora, esse é um cenário real da educação, desde a sua constituição. Sim. Então a gente lida todos os dias com pessoas com diferentes problemas, com uma sociedade cada vez com menor tempo de prazer e lazer e maior tempo de trabalho, e acho que essas ansiedades vêm surgindo quase que naturalmente. Sim. E era só para poder colaborar nesse sentido aqui. É até a característica do mundo que a gente vive hoje, né? Que as coisas mudam muito rápidas, elas não são profundas, né? O que antes o meu pai, ele estudava alguma coisa e fazia 35 anos de carreira no mesmo emprego, hoje as pessoas duram 3 anos no emprego e tudo muda constantemente, porque o mundo muda muito rápido. Vocês acham que a gente vai aprender a conviver com isso? Sim. Precisamos. Precisamos. E é aí que eu ia chegar. Eu já tinha lido muito sobre essa questão emocional e a nossa profissão de professor, ela está sempre entre as 5 ou 10 categorias com mais afastamentos por psiquiatria no Brasil, e não só no Brasil, o mundo também. E aí eu falava, poxa, eu me dou tão bem com os alunos, amo tanto o que faço, isso não vai acontecer comigo. E aconteceu. Virei estatística, né? E foi aí que eu falei, caramba, aconteceu comigo. Então não é só com aquela pessoa que está insatisfeita ou que de repente tá ali porque precisa estar Não, é com qualquer um realmente, mesmo aqueles que estão muito felizes ali. E nessa época eu dei a sorte de encontrar um profissional fantástico que foi me atender. Não era um psicólogo, mas friso aqui já, deixo muito claro, né? Quem está com problema emocional precisa de um profissional especialista na área. Mas me apresentaram um cara que era coach, trabalhava com psicologia positiva, e ele falou, olha, eu não vou mexer com essa questão sua da depressão, mas você diz aqui que você quer reestruturar sua vida. Na época minha esposa estava grávida, né? E a gente pode tentar trabalhar. Ariana, minha esposa Ariana, claro, e minha filha Clarice, minha esposa grávida agora de novo, de 4 meses e meio. Ainda não sabemos se menino ou menina, mas logo teremos mais um. Em breve nos comentários colocaremos do podcast, aí, faremos uma enquete aí, né? E aí o que me chamou a atenção, né? Ele tinha uma especialização em psicologia positiva. E psicologia positiva é uma área da ciência que, apesar do nome, não é algo restrito aos psicólogos. Você estudando, se desenvolvendo, você pode aplicar isso na sua área. E aí esse cara chegou lá, eu morrendo de medo, porque eu tava com síndrome do pânico, né? Eu não queria sair do meu quarto, crise de ansiedade 6 por noite. E foi minha esposa a que realmente fez acontecer isso. E aí, em 3 semanas, 3 atendimentos com ele, eu não tive mais crise de ansiedade. Aí aquele professor que estava lá dentro de mim volta e fala, poxa vida, se os seus colegas de trabalho passam por isso, é uma das categorias com maior número de problemas desse tipo, equipe gestora, e as crianças também, cada vez mais nós temos adolescentes e crianças com problemas emocionais e cada vez mais jovens. Poxa, se isso que eu passei agora, na época com 38, 39 anos,
será que se eu tivesse sido educado com essa visão, dessa maneira, eu não seria alguém mais resistente a isso tudo, que saberia lidar melhor com essa situação? Então, antes mesmo de ter alta dos problemas e de acabar todo esse processo que eu tinha entrado, eu já começava a pensar, poxa, isso tem que ir para a educação. Porque a gente tem que formar crianças nesses moldes, porque o mundo é esse. E ele tende a piorar nessa questão de volatilidade, velocidade que as coisas mudam, de incertezas. Então a escola precisa olhar para isso, a gente precisa formar. Mas muito antes do que formar essa criança assim, qual é a condição que o nosso professor tem hoje emocional para ensinar isso? Porque não basta eu ter a técnica, vai lá e fala para a criança. Você tem que ter verdade no que você fala, você tem que viver isso. Então, uma nova necessidade, formar o professor nisso tudo, para que ele esteja preparado. Né? Então, foi assim que eu entrei nesse universo e com aquela paixão de educador que serviu para mim, você enxergou algo que pode ser muito bom, vamos colocar em prática, porque tem que ir para a base, né? Fê, eu acho que tem uma pergunta que eu acho que é bem interessante de ser feita. A inteligência socioemocional também é algo que pode ser aprendido depois da fase adulta? Ou você minimamente consegue lidar com situações emocionais? Porque você me fala que é importante aprender isso na infância. Sim. E a gente sabe que há uma inteligência, ou seja, inteligência é algo que precisa ser estimulado. Sim, sim. Então, é possível ser mais inteligente emocionalmente, mesmo depois da fase adulta, depois desses episódios que se tem de ansiedade ou de depressão? Porque o que é isso? Então, se eu tenho inteligência socioemocional, o que é ser inteligente emocionalmente? Sim. E como que eu posso desenvolver num adulto esse tipo de inteligência? Legal, Cris. É lógico que quanto mais cedo a gente começa a trabalhar esse conteúdo, a gente está formando ali a criança, já é algo que a gente consegue consolidar desde o princípio. Mas as habilidades, as competências, elas podem ser sempre treinadas. Apesar desse termo às vezes ser muito... as pessoas não gostarem, mas é exatamente isso, é um treinamento. Então, independente da idade, hoje a ciência coloca pra gente que temos lá a plasticidade cerebral. Então, a qualquer momento a gente pode trabalhar o nosso cérebro para recriar essas trilhas. Porque o que é a nossa postura perante o mundo? São as relações sociais que a gente teve ao longo da vida. Né? E a gente, sem saber, tudo aquilo que a gente faz nas nossas interações que a gente aprende, a gente cria algumas trilhas neurais que fazem a gente ter algumas reações perante a vida. Então, por isso que todos somos diferentes, inclusive, né? Cada um tem a sua família que pensa de uma maneira, com determinados valores, tem as suas vivências ao longo da vida, os seus traumas, as coisas que se repetem de um jeito, de outro, e essas trilhas são criadas. E então, um padrão é criado para cada um. E a gente fez isso de maneira inconsciente ao longo de toda a vida. Então é possível a gente reprogramar o cérebro através a gente chama muito de ferramentas, mas de intervenções que a gente possa fazer de maneira planejada também. É lógico, se por 41 anos eu fui de uma maneira, não é do dia para a noite que eu vou mudar completamente. Mas se eu começar a treinar de uma maneira cientificamente comprovada, a psicologia positiva, ela mostra que isso pode ser feito, né? Existe a neurociência sistematização? Também. Sim, existe. Não necessariamente para toda pessoa a gente vai fazer a mesma sequência, mas tem como a gente fazer avaliações, né, que é chamado de assessment, para a gente ver os pontos que precisam ser trabalhados e a partir daí fazer intervenções para ir desenvolvendo isso nas pessoas. Né? E aí é aquilo que eu falei, a gente tem que ter consistência. Né? Não é pensar que do dia para a noite eu posso melhorar, mas tendo consistência, fazendo aquela história do 1% por dia e permanecendo naquilo, até a gente recriar a trilha, recriar hábitos, a gente consegue reconstruir. Eu me reconstruí nesse processo. Né? Em 3 semanas eu não tive mais crise de ansiedade, mas muito do que eu tinha de dificuldade eu descobri que ali podia ser reescrito. Então, timidez. Fazer isso que eu estou fazendo hoje eu não faria de jeito nenhum. Né? Então, a partir dali eu comecei a treinar um pouco mais o meu autoconceito, a minha autoestima. Comecei a superar algumas coisas e é em cima desse treinamento que você vai recriando toda a base das competências socioemocionais. Posso fazer 2 perguntas para o Alípio? Pode. O Alípio tá aqui, Alípio. Plasticidade cerebral e habilidade e competência. Existe diferença sobre essas coisas, Alípio? Cara, que excelente pergunta, hein, Cris? Mas vamos lá. Primeiro que a plasticidade cerebral, ela é algo que todo ser humano tem e é justamente por conta da plasticidade que nós aprendemos tudo o que nós
conseguimos aprender, e isso nas mais diferentes faixas etárias, como o professor Fernando bem falou aqui. E quando a gente fala de habilidades e capacidades, aí a gente poderia entrar num outro âmbito de uma outra discussão, já que as habilidades são as nossas ações. Então, o falar é uma habilidade, o discurso que o próprio professor Fernando comenta aqui é uma habilidade. Ele desenvolveu essa habilidade do falar, né, do discursar em público. Assim como as habilidades motoras também são. Andar, correr, saltar. As capacidades já nos dão base para chegar às habilidades. Então, se a gente falar da parte física, se a gente falar de velocidade, força, agilidade, nos dá base para o correr, por exemplo. Assim como ter uma base socioemocional, como a própria confiança em poder se expressar em público, pode fazer com que a pessoa chegue a um ponto de, mesmo ser mais introvertida, conseguir discursar num podcast ou fazer uma palestra. Então, essa relação está muito próxima. E todas as habilidades e capacidades nos ajudam a desenvolver mais as nossas cognições de acordo com a plasticidade. O professor Fernando comentou. Que homem, meu Deus. Queria jogar na mesma pergunta. Tu falou bastante, Fê, sobre você e sobre você olhar para as outras pessoas. Ok. Então, eu posso afirmar que talvez o autoconhecimento é o princípio de uma mudança. Sim. Por quê? Talvez tenhamos pessoas nos ouvindo agora, né? Lembrando que nós estaremos também no Spotify, então você pode ouvir o nosso episódio, que às vezes a pessoa ela quer mudar, mas não sabe por onde mudar, ou ela quer algo novo e não sabe por onde começar. Sim. Então talvez o autoconhecimento, entender ali, talvez num jargão, as suas forças e fraquezas ali, Sim. né? O princípio é o autoconhecimento. Sim. O início, Sim, a premissa. Perfeito. Até pegando da pergunta do Cris, quando a gente fala a inteligência emocional, ela é uma parte das competências socioemocionais. E quando a gente fala do Daniel Goleman, que é o pai aí da inteligência emocional, ele parte do autoconhecimento, né? E aí eu faço o link também com aquela fala de não adianta o professor querer ensinar competência socioemocional se ele não tiver isso nele, internalizado. Então, quando a gente pega o Daniel Goleman, ele vai começar pelo autoconhecimento. Primeiro você tem que se conhecer, se entender, para depois você começar a aplicar na sua própria vida. Então, o primeiro passo é só o autoconhecimento, depois é a aplicação na sua vida, para depois você começar a enxergar o outro. E aí sim você vai fazer a gestão de grupos, porque você já passou por todo esse caminhar. Deixa eu fazer minha consulta aqui. Agora é o momento. Eu já ia dar uma cutucada assim. Passou pelo divã. Tá. Eu quero me autoconhecer mais e melhor. Legal. Vou dormir hoje, quero acordar amanhã. O que eu faço? Autoconhecimento. Como? Assim, como? Conversar com os meus familiares, ver as minhas ações. Existe uma ferramenta, assim, como? Posso só colocar um caldo aqui? Sempre. Porque aí eu acho que é um caldo bom, porque aí eu vou vir no Vygotsky, tá? Ok. Vou trazer um pouco de teoria aqui, coisa rápida. Porque o Vygotsky fala que a gente sabe quem é a partir do olhar do outro. E aí como que eu vou me autoconhecer se eu preciso partir do olhar do outro, que não é um conhecimento real do que eu sou? Sim. Porque o outro só conhece aquilo que eu apresento. E da maneira que ele vê. E da maneira que ele vê, que passa pelas suas Sim. próprias referências culturais. Pai e uma mãe podem enxergar o filho de maneiras Muito diferentes. lindo. Minha mãe sempre falou que eu era belo, até o dia que eu conheci uma sociedade que disse que não. Por isso que eu gosto da minha mãe, ela sempre falou que o filho dela não era bonito, então eu já Foi muito mais já sincero que a estabeleci, minha. tava tranquilo. Então, o Fê, dentro daquilo que Sim. o Paçoca traz, e outra, quando você se autoconhece, o que você faz com as coisas que você não gosta? Sim. O autoconhecimento também vai trabalhar isso, né? Acho que é isso aí, fica... Então, nós temos diversas áreas que podem trabalhar com isso, né? Eu adotei a psicologia positiva. Por que eu adotei a psicologia positiva para a gente trabalhar isso? Primeiro porque é ciência. Ok. Né? Então o Dr. Martin Seligman é o pai da psicologia positiva, ele é um psicólogo, foi presidente da Associação Americana de Psicologia lá na Pensilvânia, e quando ele foi presidente ele falou assim, poxa, a psicologia ela foca muito na disfunção, né? Quando a pessoa está doente, e o lado positivo?
Então, e aí eu vou chegar lá na sua pergunta, tá? Como que a gente poderia, de repente, descobrir o que o ser humano tem de melhor? De alguma maneira, trabalhar para que a gente possa fazer ele entender e se conhecer ao ponto de entender o que realmente ele tem de melhor para oferecer. E mais, desenvolver isso ao ponto da gente ter uma carga positiva, emocional e geral, assim, de forças de caráter, que é o que a gente vai falar, para que ele não adoeça. Então a ideia dele é, se a psicologia positiva traz você do negativo pro zero, por que não a gente trabalhar para jogar para cima, para o cara não descer do zero? Boa. E onde ele começou a focar? Nas virtudes humanas. Né? Então essa é uma das formas da gente pensar em autoconhecimento. Então tem lá as 6 virtudes humanas que ele trabalhou. Quais são? Tem aqui no nosso livrinho. Vou mostrar até a tabelinha aqui, Thiago. Ó, enquanto o FEA encontra ali, ó, o FEA é autor do livro Competências Socioemocionais na Educação Física Escolar, um livro para todos os educadores, um livro de cabeceira. Falaremos dele daqui a pouquinho, hein? Então, nós temos 24 forças, segundo essa teoria, sim, tá? Sim, 24 forças de caráter que compõem 6 virtudes. Okay. As virtudes: sabedoria e conhecimento, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Ok. As forças de caráter são os caminhos que levam a gente a essas virtudes. A essas virtudes. Tá? Okay. As 24 forças de caráter, todo mundo aqui tem. Só que, voltando às relações sociais, a gente desenvolve mais algumas do que outras, e nenhuma é melhor do que a outra. Simplesmente é o que faz um ser diferente, e essa é a beleza da humanidade. Né? Ainda bem que não somos todos iguais. Ou seja, nós temos 24 forças, em cada um é uma ordem diferente, Exato. numa intensidade diferente. Exatamente, exatamente. Legal. Então, um ponto legal, você descobrir quais são essas suas forças de caráter mais presentes em você, mais fortes, mais desenvolvidas. E as mais fracas também, tá? Porque a gente pode fortalecer o uso dessas forças de caráter que são maiores em mim. As pesquisas da psicologia positiva mostram que quando você usa mais as suas forças de caráter principais, você é mais resiliente, você resiste mais aos problemas do dia a dia, você aumenta o seu nível de felicidade e bem-estar, e você passa a ter mais... O sucesso, às vezes, também é uma palavra que as pessoas não entendem bem, mas o sucesso em todas as áreas da vida não é de ser aquele cara somente bem-sucedido no emprego, não. É você se dar bem em todas as áreas, nos relacionamentos, você com você mesmo, né? Então, uma forma fácil, conhecer as suas forças de caráter. E tu me apresentou uma vez aquela avaliação online. Exatamente. Tu tá no Linktree do seu Instagram? Tá. Meu Instagram, @Fernando Cavalli, com 2 L's. Está na descrição do vídeo. Isso. E aí lá na bio, no Linktree, tem o link para fazer essa avaliação. E o que é essa avaliação? É uma pesquisa científica também, do Instituto VIA. E lá você vai fazer um teste, ele tem para jovens menores de 18 anos e para maiores de 18, em diversas línguas, inclusive português. Você vai responder diversas perguntas sobre você. Né? Então ele vai ter lá uma escala de tem tudo a ver comigo, não tem nada a ver comigo, mais ou menos, né? Respondeu, ele já vai te mandar um relatório gratuito com as 24 forças na ordem que você tem desenvolvido em você, né? Qual é a tua primeira? Criatividade, depois amor, amor à aprendizagem, perspectiva. Legal. Que isso tu fala no livro sobre forças de assinatura. Forças de assinatura. É isso. Isso, as primeiras forças ali são as nossas forças de assinatura. Ah, que legal. O que não quer dizer que você não tenha outras forças. Exatamente. Não, tu tem as 24. Tem as 24. Mas você tem as 5 que bombam. Isso, e aí é legal a gente falar, né? Pode mudar de acordo com o momento da vida? Pode. Mas isso são os seus traços de caráter. Então, aquele relatório lá provavelmente é o seu relatório normalmente. Você teve um problema, você mudou de emprego, alguma coisa aconteceu pontual, uma força ou outra pode mudar. As últimas forças ali das 5 primeiras, que são as forças de caráter, você pode ter uma chora. pequena mudança. Mas a tendência é, quando você estabiliza, volta. Quer ver uma coisa? Você tá no emprego novo e você precisa desenvolver sua liderança. Você vai começar a estudar para desenvolver liderança. Se você fizer o teste ali, o amor à aprendizagem talvez tenha subido, mas com certeza a liderança subiu. Talvez trabalho em equipe tenha subido. Você estabilizou, você tá bem, mesmo você sendo um bom líder, aquela força ela vai descer.
Porque você ter a força alta não quer dizer que você é só bom naquilo. Não, aquilo te faz bem. E aí que é a chave do autoconhecimento. O que me faz bem? Não é no que eu sou bom. Então, quando eu estava em depressão, o que aconteceu? Eu estava num ambiente que não me fazia bem pro meu perfil, né? Onde eu não podia usar o amor, onde eu não podia usar a criatividade. Então eu me afastei daquilo que é a minha verdade, de quem sou eu de verdade. E eu estava usando as forças que eram as minhas mais fracas. Né? Então não é que eu era ruim naquelas forças, não é disso que a gente está falando. É que aquelas forças não me fazem felizes. É a famosa tampa que não se encaixa na garrafa. Perfeito. Agora, então, Fernando, você nunca vai poder trabalhar num cargo como aqueles? Posso. Okay. Porque se eu me conheço, eu consigo entender a situação e desenvolver intencionalmente um mecanismo para ser quem eu realmente sou. Então a gente usa as 24 forças todo dia, só que por acaso. E aí as circunstâncias vão levando a gente de um lado para o outro e você acaba não sendo aquele cara que você gostaria de ser, porque você está na correria. Quando eu trabalho o autoconhecimento e eu sei o que eu estou fazendo, eu posso planejar isso de maneira intencional. Eu falo muito de viver a vida de propósito e com propósito. Eu sei por que eu estou naquele lugar. Então, de repente, aquele professor que está cansado fala, puxa, sala de aula é difícil, é estressante, eu não consigo fazer o que eu gostaria de fazer. E aí a pessoa começa a falar, poxa, não sei, eu não acredito mais nisso. Quando ela começa a trabalhar o autoconhecimento e entende isso, ela consegue dar um olhar novo para aquilo que ela faz diariamente. De repente ela vai entender que eu posso não ensinar a matemática tão profundamente quanto eu gostaria, mas existem outras situações ali que eu sou muito importante. E eu começo a ressignificar aquilo para trabalhar o meu próprio engajamento no que eu faço, porque eu trago um propósito para aquela ação. Né? Então, por que o autoconhecimento é tão importante? Você começa a mexer nas estruturas de maneira intencional. Numa costura. Sim. Autoconhecimento e o próximo nó é o propósito. O propósito. Vamos puxar então o link para isso. Os pilares da psicologia positiva. Okay. Né? Tem um acrônimo, existem algumas teorias, mas que todas acabam caindo no mesmo ponto, que é o do Dr. Martin Seligman, né? O acrônimo PERMA. Posso, rapidinho? Pode. Só para quem não vai buscar no Google, acrônimo. Acrônimo é quando a gente tem algumas letras que formam uma palavra e cada letra dessa tem um significado. Tipo, parabéns, Isso. Senão o cara vai ter que parar agora, parar e jogar no Google pra definir o que é isso. Então, explicando, já dando a outra explicação, vamos juntar. O PERMA, ele vem de palavras que estão no inglês. Ok. Né? Então, o P é de emoção positiva, não vou falar em inglês aqui para não pagar mico, né? Se tem alguém que manja só da ali pronúncia. É permitido falar então, inglês. P, emoções positivas, depois ver como é que é em inglês, mas seria isso. O E de engajamento, o R de relacionamentos positivos, o M é de meaning, que seria significado e propósito, o A de realizações, e tá quase entrando ali um V, que seria PERMA V, de vitalidade, energia, essas coisas. Desses pilares, os relacionamentos positivos são os que mais importam e impactam no bem-estar. Ele é o mais forte de todos. E aí, o relacionamento não tá dizendo só você e a pessoa que você tem um laço afetivo diário. Relacionamento no contexto geral. Também. É importante a gente deixar isso claro. Então, tem aquelas pessoas que te trazem referências super positivas e aquelas que te trazem referências negativas. Não é a pessoa onde você resguarda o seu colo, cobertor de orelha. Não é disso que a gente tá falando, não. Então, você ter esse pilar elevado é justamente você se dar bem com todos, independente do seu grau de amizade ou de quanto você gosta ou não da pessoa. Né? E aí a gente falou lá do autoconhecimento, legal. O autoconhecimento vai dar base para tudo isso. Porque as forças de caráter, elas são consideradas a espinha dorsal da psicologia positiva. Então, você quer começar a trabalhar todos os pilares? Entende as forças de caráter. Porque à medida que você for desenvolvendo, você vai melhorar as suas emoções, porque você se conhece melhor e usa melhor as forças de caráter. Você melhora o relacionamento porque eu entendo as minhas forças, eu começo a enxergar as forças dos outros. E aí eu sei que as pessoas vão funcionar diferente porque ela tem uma força diferente, em grau diferente. Né? Então aí eu já consigo gerar uma empatia melhor. Existem pesquisas que mostram que um líder que conhece a teoria das forças de caráter e sabe trabalhar
as forças de caráter dos seus liderados, dos seus colaboradores, ele chega a 73% de engajamento do grupo. Uau. E quem não sabe fazer isso, gira em torno de 9%. Então você imagina um professor que sabe lidar com isso, que não tem engajamento da turma, com a possibilidade de chegar em 73% de engajamento em sala de aula, porque ele está focando no ser humano que ele tem lá na frente dele. Né? Então, aí você já vai levar todos os pilares, melhorou o relacionamento, você entende melhor o seu propósito, entendendo as forças. Por quê? Você entende o porquê você faz o que faz. Se você não entendia antes, você passa a dar um significado para aquele seu trabalho baseado em quem você é de verdade. Então, você realiza mais. Então, tem diversas ferramentas para desenvolver cada pilar? Sim. Você quer começar de algum lugar? Começa fazendo o teste das forças de caráter, entende quais são suas forças de assinatura, né? E aí, se a gente for entrar para falar do livro aqui, a gente tem um e-book que traz diversas dinâmicas para você desenvolver em você e nos outros. Disponível. Disponível. Como que Então, olha lá. Mostra então a trilogia. A trilogia. Trilogia. Né? É bom falar que esse vermelhinho aqui, ele é um e-book. Eu pedi para imprimir aqui pra gente ter, para mostrar. Então esse é o grande livro aqui das competências. Como que esse livro surge, tá? Depois que eu passei daquela crise de ansiedade, voltei para a escola e aí eu fiz um projeto em contraturno. Deixa eu colocar ele aqui. Ó. Mais fácil ali, né? Aí. Fiz um projeto em contraturno com os alunos para ver se aquilo que aplicaram em mim funcionaria nas crianças, né? Porque a teoria dizia que sim. E tive resultados fantásticos, inclusive também lá na minha bio tem um link para um blog que fala desse projeto, explica como ele aconteceu. Tem todos os números, né, mostrando que a criança que no começo ela tinha um grau de florescer, que a gente chama florescimento humano, é estar bem em todos os pilares. Né? E quando a gente está bem, a gente performa em todas as áreas. As crianças chegaram lá com uma média de 30% na autoavaliação de nível de satisfação em todos os pilares. Crianças, qual a idade do grupo? Eram crianças de 8º e 9º ano. Então tava ali com seus 12, 13, 14, 12. Pra gente criança, né? E então eles tinham autopercepção de satisfação em todos os pilares da vida em torno de 30%. Em 1 ano e meio isso subiu para 85%. Caramba. Bem significativo. Para a teoria do florescimento humano, a partir de 80% já é florescimento. Mas rapidinho, a teoria do florescimento humano é outra teoria, não é mais... Não, é a questão do Dr. Martin Seligman, tá tudo ali dentro, né? A teoria do bem-estar, que é a base da psicologia positiva que a gente tá falando. Então é como se fosse um guarda-chuva que tem aí algumas abas que vão se abrindo. Se você atinge o bem-estar desenvolvendo os pilares do PERMA, você floresce. Você atinge o florescimento humano. Essa aqui é a ideia. Entendi. Porque florescimento humano você vai estar tão bem em todas as áreas que você vai conseguir estar performando em tudo que acontecer. É a busca. Você tomou uma porrada ali, você vai cair, mas você volta rápido, né? Então essa aqui é a ideia do Dr. Martin Seligman. Então eu fiz esse projeto, tive resultados fantásticos aí de números, lá na bio dá pra ver. E mais do que isso, tem 2 vídeos lá muito legais. Um que mostra uma avaliação qualitativa. Eu entrevistei os alunos falando o porquê que valeu a pena. Então tem relatos muito legais ali deles falando de relacionamento com os pais, com os irmãos, as mudanças que eles tiveram. E tem um rap que um aluno fez, e a letra do rap é o que ele aprendeu ao longo do projeto. Então é uma letra muito legal que vale a pena ver também. E esse projeto deu certo, mas eu falei, poxa, é um projeto em contraturno para 20, 25 alunos. Eu quero isso para todo mundo. E aí eu peguei as forças de caráter, falei, isso vai ter que entrar no meu planejamento. Na época eu planejei para educação física, mas a metodologia que está aqui ela é totalmente adaptável para qualquer área. Para toda a escola. Porque a metodologia em si ela funciona na escola. O exemplo que eu tenho aqui no livro é o exemplo da brincadeira da quadra. Mas você pode trazer isso para qualquer outra área do conhecimento. Então, o que foi a grande sacada aqui? A BNCC já fala em competências. Né? Então a gente não trabalha mais voltado para conteúdos, sim para o desenvolvimento de habilidades. Então o meu objetivo passou a ser desenvolver as forças de caráter. Aí a educação física fica onde? O caminho para desenvolver isso é o conteúdo do meu componente curricular. Sim. Então quando eu planejo, eu falo, poxa, eu vou trabalhar lá a força de caráter da criatividade. Independente do que eu estiver usando da educação física,
Eu vou usar de uma maneira que estimule a criatividade do aluno e vou fazer uma medição ali subjetiva, conversando com eles do antes e do depois, do quanto eles se acham criativos, do que eles entendem por criatividade. E por que isso funciona, né? Um termo que eu adoro falar, ativação reticular. Se você nunca falar para o cara que isso existe, ele vai fazer sem saber que existe. A partir do momento que eu ensino e explico o que é aquele termo, faço ele se avaliar, porque ele nunca pensou, né? Você é bom nisso? Não é? No começo é difícil. Aí ele vivencia na prática da educação física, que você já tem um lado emocional bacana, da brincadeira ali, da questão toda lúdica que você pode criar o ambiente. Ele vivenciou isso, ficou palpável para ele. Aí você avalia de novo, ele começa a entender melhor. E aí ele fala, poxa, eu tenho isso, eu não tenho tanto aquilo. Ô Fê, então aí é extremamente importante roda de conversa. Sim, sim. Tem muitos educadores em qualquer disciplina na escola que esquece da roda de conversa. Sim. Ou não dá o devido valor. Ou não dá o devido Exato. valor. Em todas as áreas. Aí Todas algumas as coisas são áreas. importantes a gente deixar aqui. Roda de conversa não é roda de monólogo. Porque Exato. também É o ouvir, né? educador usa um pouco disso, né? Eu vou trazer aqui o Rubem Alves, que é alguém que eu Sim. amo muito. Precisamos ter uma escutatória muito ativa para que a gente consiga realmente dar conta de entender essas demandas e como chega. Agora, só uma coisa que eu queria colaborar aqui, Fê. Ativação reticular. É quando a gente mostra para a pessoa, quando essa pessoa começa a perceber no ambiente alguma coisa. Um exemplo. Eu vou comprar um carro da marca X. Perfeito. Eu começo a enxergar esse carro em todos os lugares. Eu nunca tinha percebido esse Sim. carro. Minha esposa está grávida. Então você vai lá e começa a ver mulher grávida em tudo quanto é canto. Isso é Porque ativação você reticular. direcionou o Você olhar. direcionou o seu olhar para a devida coisa. Dentro de uma proposta pedagógica, pelo que o Fernando trouxe, isso é estimulado para que a criança consiga dar foco, dar luz Exato. nisso. Porque, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Perfeito. E aí o que passa a acontecer a partir dessa ativação reticular? Ele não tinha determinadas ferramentas para resolver os problemas da vida dele. A partir do momento que eu apresento, ele tem essa ferramenta. Então, quando você trabalha isso dentro de uma atividade na sua aula, fica mais fácil dele entender onde encaixar e como encaixar. Então, talvez num momento de conflito, que a única solução que ele tem lá é a agressividade, eu dei mais ferramentas e ele pode pensar outras maneiras de trabalhar aquilo. E aí foi só um exemplo, mas você começa a perceber isso no dia a dia, que o aluno começa a trazer, porque num determinado momento você está trabalhando uma força, mas ele vai buscar outra que você ensinou e vai falar, poxa, aqui caberia isso também. Sim, porque apesar da gente dividir isso para poder direcionar o olhar do aluno, a gente vive as 24 forças o tempo todo, não dá para você compartimentar isso. E a beleza de trabalhar é justamente essa, a hora que você está focado numa força e eles começam a trazer as outras que eles já aprenderam, mostrando que eles assimilaram aquilo e estão usando. E aí como que a gente usa isso então para resolver esse problema de uma maneira melhor? Então isso começa a girar e funcionar. E aí falando da trilogia, como disse o Thiago, né? Esse é o livro que tem toda a metodologia, o passo a passo, como que eu criei a metodologia, como que ela funciona. Por quê? Essa não é a única maneira de se fazer. Mas você entendendo passo a passo, você pode pegar essa metodologia, eu não quero usar forças de caráter, eu quero pensar lá naquele Big Five, que é um modelo de competência socioemocional usado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Beleza, você pega a terminologia deles, pega a metodologia e coloca aqui. Né? Então o importante é a maneira de você trabalhar isso, colocando foco na expectativa de aprendizagem, colocando foco na competência socioemocional. Boa. Em cima disso, o que a gente desenvolveu? Que tá para sair agora. Tá pra sair agora. Sair. Esse livrinho branco aqui é o livro do aluno. Porque o que a gente entende? Os registros são muito importantes. Então, assim como o Thiago falou da roda de conversa, por que a roda de conversa? Porque a gente vai pôr uma situação e eu tenho que ouvir do meu aluno o que ele sabe daquilo. E ele ouvir o que o colega tem a dizer, às vezes significa muito mais do que aquilo que eu vou ficar falando. Marca muito mais. Acabou uma aula, a gente discutiu o que aconteceu, direcionando o olhar do aluno para aquilo que a gente está conversando, para ver o que ele sente, o que ele entende, me ajuda a ter mais recursos para intervir de uma melhor maneira e faz com que o colega também entenda de uma maneira diferente o olhar do outro. E essas coisas vão sendo somadas. E o registro ele é legal, porque ele pode pôr no papel aquilo que ele aprendeu, ele pode revisitar isso lá na frente para ver como ele estava enxergando, ele começa a se conhecer melhor, porque aqui ele vai fazendo a sua autoavaliação de cada uma das forças,
E no final a gente cria um avatar, que é o avatar dele. Então, assim, independente da gente conseguir fazer o teste online, que algumas escolas teriam condição de fazer com o aluno, outras não, independente de fazer o teste, ele se avaliou ao longo do ano. E ele vai criar o avatar e ver quem é ele dentro dessas forças de caráter. E aí, ano a ano, eu fazendo isso, não é que a força de caráter dele muda de ordem. A percepção dele sobre ele mesmo muda. Uhum. E aí eu posso comparar o meu avatar com o do Alípio e entender que é completamente diferente. E eu vivenciei na prática. Então eu vou falar, poxa, o Alípio, quando é criatividade, o cara é muito bom. Por quê? Porque é a característica dele. Mas na hora que é trabalho em equipe, ele não vai bem, mas eu vou. E aí eu posso somar força aqui para fazer um negócio bem feito. E aí você já estabeleceu toda a questão de empatia, de respeito e todas as outras competências. Por quê? Você trabalhou o autoconhecimento, todos entenderam isso, todos entenderam que são diferentes e que você pode explorar os pontos positivos do outro. Você pode usar a força desse aqui para cobrir minha fraqueza, Tu ao traz invés de uma brigar. coisa que é importante, É muito que legal, é o seguinte, a gente sempre ouve falar, temos que entender as crianças, temos que entender os alunos, mas é muito subjetiva essa parada. Sim. Sim. Né? Então, quando você fala que existe uma ferramenta para melhorar essa observação sobre os meus alunos, Perfeito. e que isso muda brutalmente, não só a minha relação com ele, mas a relação entre eles, a percepção de um com o outro. Sim. E isso é um caminho sem volta. Sim. Isso é um caminho sem volta, Sim. né? Porque muitas vezes a gente se sente lá na escola muito travados com uma percepção muito subjetiva. Mas a minha percepção subjetiva, ela pode ser míope também, Sim. né? Porque eu não me dou bem com aquelas crianças, então provavelmente a minha percepção míope sobre eles também não vai ser tão boa quanto, né? Sim. Então, se eu tenho uma ferramenta, uma teoria, um método que olha para isso e fala assim, olha, independente da sua observação míope e Exatamente. subjetiva, isso ajuda, né? Thiago, e a autoestima da criança vai lá em cima. Por quê? Porque quando você foca só no conteúdo, né? Vamos falar de matemática, mas educação física, né? Normalmente a gente vai ter o destaque da educação física, talvez ele não seja tão bom ali na matemática e tal. E sempre vai ter aquele aluno em alguma área que não se sente bem, porque não é a característica dele, né? A gente já pode falar de Gardner, inteligências múltiplas, e isso a gente fala, mas ainda a escola não usa, né? Porque a gente dá reforço naquilo que o aluno não vai bem, em vez de reforçar aquilo que ele é bom, né? Então deixa o cara ser mediano em alguma coisa, e no que ele é bom, faz ele ser muito bom. A psicologia positiva, ela vai muito para esse lado. E esse aluno que na educação física, de repente, ou em qualquer outra área, não se sente tão bem porque ele não tem aquele destaque que ele gostaria, se você explorar as forças de caráter e a sua expectativa é nas forças, ele não precisa ser bom, um atleta. Ele não precisa ser aquele cara que vai se destacar no jogo. Por quê? Porque em determinado momento o que vai valer mais é o trabalho em equipe, e aí de repente aquele cara que é muito bom, ele é aquele que não passa a bola, que quer resolver tudo sozinho, ele vai ter que trabalhar em equipe, e às vezes aquele que não é tão bom na questão motor ali, ele vai ser o cara bom para trazer a equipe para o lado, e você começa a dar voz e participação para aquele que se escondia na sua aula, porque você está tentando formar o cidadão, você está desenvolvendo, focando nas forças de caráter, nas competências socioemocionais, e aí você consegue explorar o potencial de todo mundo, independente daquilo que você está trabalhando. E isso é notório quando você põe em prática, é muito legal de se ver. Eu queria trazer algumas coisas aqui para colaborar também. Agressividade é uma linguagem. Sim. E isso é importante a gente saber. É uma Agressividade expressão, né? é uma linguagem de quem não tem outro recurso para se expressar. Então, por que eu acho importante a gente trazer para a mesa as competências socioemocionais? Porque se a gente percebe que essa pessoa não adquiriu ainda uma inteligência para dialogar de outras formas, ela naturalmente será agressiva. Exato. É a forma com que ela consegue falar com esse meio. Por vezes porque aprendeu assim e por vezes por realmente não conseguir falar de uma outra forma. Isso é importante a gente pensar aqui. Bom, a outra coisa que eu ia pensar, não vou pensar mais porque eu acabei de esquecer. Boa. Eu já sei o que era, você ia falar do terceiro livro. Boa, lembrei aqui. Olha lá, tá vendo? O professor enquanto observador.
para que serve a roda de conversa se isso não será utilizado em outro momento? Para nada. Então, quando eu estou ali ouvindo os meus alunos, eu tenho uma intenção clara de captar informações para que possa, de fato, fazer um projeto que seja significativo para o grupo. Outra questão que é muito comum nas escolas. As escolas planejam em conjunto para um grupo que é individual. E isso é importante a gente pensar. Cada grupo tem a sua individualidade, que passa por uma subjetividade que é grupal, que também passa pela referência que ele tem de maior pessoa daquele lugar, que é o professor. Portanto, educador e educadora que está aqui nos ouvindo, você facilmente vai identificar traços do seu caráter nos seus alunos. Por isso, você precisa tentar ser o maior possivelmente neutro, o que é muito difícil na nossa prática pedagógica. Sim. Por isso, a empatia ainda é uma dificuldade. Exato. Se colocar no lugar do outro é impossível. A única coisa que você consegue é se aproximar do lugar, do olhar do outro. Como? Ouvindo o outro. Então, se você não ouvir os seus alunos, você ainda vai acreditar que aquilo que você passa é a única verdade. E a gente sabe que para a educação do futuro, a sua verdade já não é mais verdade daqui 2 horas. Sim. Porque essa verdade já mudou. Nós estamos num mundo totalmente Esse volútil. ouvir, Cris, eu vou pegar um exemplo da minha filha. Ela tem 4 anos. E aí esses dias eu falei pra ela que o que ela tinha feito estava errado, né? E antes de eu poder falar, ela já estava levantando a mãozinha. Tempos atrás eu já falava, pode abaixar a mão, que ela já encheu o pulmão assim, né? 4 anos. Aí ela falou, papai, primeiro, com o dedinho assim. Primeiro, aí ela deu uma justificativa. Segunda justificativa. Terceiro. Então por isso eu acho que eu estou certo. 4 anos. Aí eu comecei a rir internamente, segurei. Você fala, Ela continuava essa, errada, mas de acordo com os argumentos dela e a visão que ela tinha da situação, ela estava certíssima, ela não errou. E qual o seu caminho? Então, primeiro que eu vi no gesto a minha esposa. Ela só estava fazendo, minha esposa usa muito as mãos para falar e faz isso para ela. Então, ela não estava sendo petulante de querer, imagina, ela estava reproduzindo o que a mãe faz. Segundo, eu falei, filha, que lindo, você está certíssima. A sua forma de pensar é correta, então você não errou. Você fez uma coisa porque você não sabia. Então deixa o papai te explicar o porquê que tá errado. E aí eu expliquei e falei, mas tudo bem, me desculpe ter chamado sua atenção dessa maneira. O correto seria esse, porque assim você vai magoar a pessoa, expliquei o porquê. Mas de acordo com aquilo que você tinha de informação, você estava certo. Era justificável. Era perfeito. E isso é uma coisa que eu uso muito na escola, né? Porque aquele aluno rebelde que todo mundo tem a repulsa, como o Cris disse, é uma linguagem. Então você entender o que está por trás daquele ato é maravilhoso. E a hora que você passa a olhar para o ser humano tentando entender essa reação dele, você para de carregar aquela carga da neura, do nervoso, da agressividade do outro e passa a olhar para o ser humano tendo como um desafio. Fala, poxa, qual desafio está por trás disso? Né? Então isso para mim é encantador. E é importante falar que até o certo e errado É parte de um subjetivo. princípio. É subjetivo. É subjetivo. Ô Fê, eu tenho uma pergunta aqui que acho que os nossos educadores também podem estar se fazendo. A gente sabe que existem diversos modelos de escola, Sim. com diversas quantidades de alunos, desde sala de aula com alunos quantidade de alunos mais restritos, né? Sim. 5, 10, até salas de aula que podem chegar a 40, 45, Perfeito. 50 alunos. E aí a pergunta que fica, para o nosso educador que está nos assistindo, como começar a implementar uma educação baseada nos princípios das competências socioemocionais? A primeira coisa é o autoconhecimento, como a gente falou. A pessoa precisa se desenvolver. Então é procurar algo que possa trabalhar isso nela para ela entender e viver isso. Esse é o primeiro ponto. E depois é começar a fazer. Né? A gente tem um grande problema de estudar, achar que nunca está pronto, que não vai dar certo. Se eu não for pro laboratório ali testar e ver o que acontece, não vai dar certo. E o que eu fiz esse ano com uma turma, no ano que vem também não vai dar certo, porque como o Cris disse, cada turma vai ser diferente. O meu planejamento ele não pode ser o mesmo anualmente, ele vai ter que mudar. Então é entrar em ação. Primeiro em você, eu acho que tem que passar por um período de você se conhecer. E depois você começar a fazer. Porque é fazendo ali que você vai descobrir o que vai dar certo, o que vai dar errado. Esse livro eu escrevi com 3 anos de prática. Né? E ele é um produto acabado? Não, é algo que está dando certo agora e que eu continuo aplicando e que eu vou começar a ter outros insights e falar, poxa, dá para ir além, dá para mudar aqui, talvez daqui 10 anos eu falo, putz, não era por ali, tem isso que é melhor.
mas eu tô praticando, eu tô pondo em ação ali. Né? Tem aula que você vai fazer, as crianças vão olhar pra tua cara, não vão entender nada, você vai falar, nossa, que droga que eu fiz hoje. Foi uma porcaria. Eu até peço desculpa pros meus alunos, eu falo, gente, não foi, perdão. E eu acho que isso é importante também. Sim. Né? A ideia era uma, deu errado, desculpa, vamos fazer diferente na próxima e tá tudo bem. Porque isso também é importante para o aluno, ele perceber que você aceita, que você erra e você é um ser humano, né? Você tem que mostrar a sua vulnerabilidade para o aluno também. Fê, falando em livro e já indo aos finalmente, mostra o e-book da... Eu queria pra fechar galera. isso, então. Nesse livro, a gente tem uma área de conteúdo extra aqui. Deixa eu fechar o QR Code. Brincadeira. Através de um QR Code, de um link, a gente consegue acessar uma área de conteúdo extra que tem diversos materiais que eu vou colocando. Um deles é o e-book, ele não é dessa maneira, não é físico, Ele é um digital. e-book. E o que tem de legal nesse e-book? Você pode trabalhar em você, na sua família, numa empresa, com o seu grupo, com qualquer grupo ou até mesmo individualmente. O quê? O desenvolvimento das forças de caráter. Então, você tem parte da teoria aqui, mas tem diversas dinâmicas para você aplicar sozinho ou em grupo, e aqui eu explico como fazer em cada uma das situações, para você se conhecer. E eu tive o cuidado de colocar dinâmicas que vão explorar todos os pilares da psicologia positiva. Boa. Então, você quer trabalhar o autoconhecimento antes de começar a praticar? Pegou esse e-book aqui, adquiriu o livro, conseguiu baixar o e-book lá? Pratica, faz em você, faz na sua família, você já vai se desenvolver, já vai conhecer, já vai entender completamente isso. E aí você pode aplicar isso em sala de aula também. Então, peguei uma ou duas aulas aqui durante um bimestre e quero fazer uma coisa diferente. Ele vai com um arquivo PDF para você imprimir um baralho. Eu não estou aqui na mesa com baralho, mas você consegue imprimir esse baralho para poder usar. O baralho são as forças de caráter, as virtudes, as definições, para você aplicar na hora de usar as dinâmicas. Né? Então você vai trabalhar o autoconhecimento, você vai trabalhar a visão que o outro tem de você, que é uma coisa que a gente falou aqui, que é importante. Então às vezes você acha que você é de um jeito, mas o Cris vai falar algumas coisas de mim que eu não via. Ninguém vai falar alguma coisa que eu acho que eu sou e eu vou falar, caramba, eu sempre achei que eu tivesse isso, mas ninguém falou. E aí te dá a possibilidade de você conversar e falar, isso aqui? E aí você vai entender o porquê que você não é aquilo que você pensava, de repente, no olhar do outro, né? E aí tem soluções de conflito, como resolver conflitos em escola, em sala de aula, usando as forças. Então tem dinâmicas para todos os pilares Ou seja, para trabalhar no grupo. Educador, se você quer adquire aplicar, livro. por Fê, favor. Tá aqui. temos um bate-bola final, Vamos lá. mas assim, ó, tweet, tá? Responsa. Tentarei, porque eu falo Não pouco. pode ficar em cima do muro, você vai ter que escolher uma das duas opções. Palmeiras. Escolhe aí. Não, Palmeiras. não. Não? Perdão. Escolhe aí. Não fique em cima do muro. Caramba. Coletividade ou responsabilidade? Caramba, mas podia ser mais fácil. Né? Você já rasgou no meio. porque- Né? Vai, sem ficar em cima do Você- muro é papo. Eu vou pra responsabilidade. Tem algum motivo? Porque eu acho que a responsabilidade dentro do coletivo ela vai funcionar bem. O coletivo sem a Ok. responsabilidade talvez não. Justiça ou cooperação? Justiça. 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 Por quê? Porque eu acho que a justiça dentro da cooperação vai fazer a cooperação funcionar. Uma cooperação sem justiça não funciona. Sala de aula ou pátio? Putz. Eu colocaria uma terceira, não pode? A escola toda. É muito em cima do muro. Vamos falar pátio? Vai. Porque eu entendo que a sala de aula é um lugar que restringe muito, assim, Ok. não deve ser só sala de aula. Então explorar os outros espaços eu acho importante. Quero ver agora. As outras já foram difíceis, quero ver agora. Aprimorar a melhor força de caráter ou desenvolver a pior? Sempre é melhor. Sempre é melhor. Sempre é Que melhor. legal. Sempre é melhor. Eu acho que isso a gente tem que pensar na educação como um todo Sim. e na nossa vida. Eu volto lá para as Sim. inteligências múltiplas, né? Por que eu vou fazer o cara desenvolver aquilo que ele não gosta? Então, quando você fala em força de caráter, eu falei, não é você ser bom ou ruim, é aquilo que te faz bem e faz você ser um ser humano melhor. Sua essência. Então, por que eu vou ter que fazer o cara desenvolver aquilo que ele não tem? Talvez, como eu falei, eu vou para um cargo de liderança e eu não tenho nada de liderança, eu vou ter que estudar isso. Mas não com o objetivo de desenvolver a força de caráter para aquilo ser algo que eu vou gostar e vai passar a ser a minha força principal. Não, é porque é um recurso que eu preciso. Mas mesmo aí, enquanto líder, se eu sou um cara que tem o amor, criatividade, amor à aprendizagem, eu vou ser um líder pautado nisso. Uhum.
Então os líderes eles vão ser diferentes. Por quê? Porque eles têm essas características diferentes. E o cara só vai ser um bom líder se ele mantiver o caráter dele ali naquilo que ele faz, a verdade dele naquilo que ele faz. Porque senão não é verdadeiro e aí não funciona. Você está saindo muito bem. Tá indo. A última, com foco em competências socioemocionais. Legal. Educação infantil ou ensino fundamental? Como pilar para tudo, a educação infantil. Educação infantil. A gente ouve falar e precisa se aprofundar, né? Do 0 aos 6 anos é uma fase muito importante do desenvolvimento da criança e tal. Não sei se é fato ou não, mas dizem que no Japão os professores de educação infantil são os que ganham mais. Eu não sei se é verdade, mas deveria ser. Porque é dali que vai sair toda a base para o ser humano ou para o estudante. Então eu acho que o foco ele precisa estar muito na educação infantil. Se saiu bem no bate-bola, agora vem a sessão dica. Posso só Pode, fazer claro. um comentário? Boa parte das minhas respostas, principalmente nas duas primeiras, tem a ver com as minhas forças de caráter. Bom. Né? Então, eu brinco assim, se a gente falar em segurança, para minha esposa, pode ser colocar a câmera de segurança na casa toda. Para mim, pode ser ter 3 vezes o meu salário guardado para um problema. E se ela pede para eu usar esse dinheiro para colocar a câmera, gerou um conflito, porque a mesma palavra segurança ali tem significados diferentes. Então, por isso que é importante a gente entender cada um na sua essência, para a gente entender essas diferenças na hora que a gente trata desse assunto. Uma dica para o nosso educador brilhante fazer amanhã ao acordar. Olha, uma coisa que bateu muito pra mim, que me ajudou demais, é você refletir sobre o seu dia. Boa. Né? Então, assim, pensa aquilo que tá bom, aquilo que tá ruim, e se dá uma nota. Pega algumas áreas da vida e se dá uma nota para aquilo. E aí depois você tenta entender a sua nota. Como assim? Às vezes eu vou falar que meu relacionamento amoroso tá nota 2. Aí você se pergunta, poxa, mas pra ser 5, como seria? E só de você fazer essa análise, às vezes você vai falar, caramba, não, já tá 5, não tá 2. Tá, e pra ser 10? Aí você vê que falta tão pouco que de repente sua nota é 8. Então eu acho que pra se conhecer e pra você já subir o seu bem-estar, e aí você vai pro lado profissional, você pensa a mesma coisa, poxa, tá muito ruim, tá bom, mas que nota você dá e que nota seria? E tenta entender como seria a sua vida se essa nota fosse 10. Eu acho que já é um bom primeiro passo para você entender que as coisas não são tão ruins quanto você pensa. A gente desenvolve um olhar pessimista, muito forte, e às vezes tem muitas coisas boas que acontecem no nosso dia, e aí uma coisa ruim faz com que a gente direcione o olhar só para lá. E isso vira uma grande bola de neve que faz a gente cair. E isso é um pezinho lá para os problemas emocionais. Então eu acho que essa avaliação seria algo muito legal para começar a pôr um pé lá nas competências socioemocionais. Posso dar a minha dica também pro educador? Compra meu tu livro. não é um entrevistado, né? Não, mas eu Cris? preciso dar uma Poxa, dica. Cris, Esse aqui é uma dica. Pode dar, claro. Tome um bom café. Tome um bom café. Duvide do caráter de quem não toma café. Ó, queremos agradecer. Cris, sempre junto. É maravilhoso. Alípio. Sensacional a entrevista. Pessoal. Fernando Cavalli. Localizam, buscam lá. Vai lá atrás do Fê. @Fernando Cavalli. Tem sempre conteúdo, tem sempre coisa boa acontecendo. Educadores brilhantes. Obrigado por ter chegado, né? Por terem chegado até aqui conosco, né? De novo, gostou do episódio? Aí dá uma curtida, compartilhada, ativa o sininho, deixa o seu comentário, né? Tudo isso faz cada vez mais aí o engajamento crescer em todas as nossas redes sociais. Fê, obrigado. Eu que agradeço, como sempre. Seja sempre bem-vindo. Sempre um prazer. Salve, salve, educadores brilhantes. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais.